paz do Senhor seja com todos, amém? Você está feliz com Jesus nessa noite? Noite especial, noite de bênção, noite de vitória, noite de presença de Deus. Quantos sentem a presença do Senhor aqui nesse lugar? Glória a Deus. Mas como a gente sempre costuma falar, acima de tudo, noite em que o Senhor vai ministrar os nossos corações. Deixa eu pedir uma coisa para você. Coloca a tua mão assim sobre o seu coração e ore assim comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu estou aqui não apenas para me alegrar com os meus irmãos, não apenas para participar de uma reunião, mas eu estou aqui para ouvir a tua palavra, porque eu sei que ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Então, Senhor, diga com fé, diga: então, Senhor, que a minha mente e o meu coração estejam preparados como uma boa terra para ouvir a tua palavra e acatá-la em minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta noite? Amém? Glória a Deus. Que você dê ao Senhor a liberdade que Ele espera. E sabe qual é a liberdade que o Senhor espera? Não apenas que você levante a tua mão, dê glória a Deus, aleluia, e fale em línguas. É claro que se Deus, Espírito Santo te tomar, você tem liberdade. Mas a liberdade maior que o Senhor quer ter na sua vida é a liberdade de poder falar com você aquilo que você precisa ouvir. E não apenas falar aquilo que precisamos ouvir, mas principalmente retermos, entendermos que aquela palavra, ou entendermos que aquilo que está sendo dito é para nós, e que venhamos saber o que fazer com essa palavra, e venhamos saber o que fazer com a repreensão, com a direção. Nós costumamos dizer aqui no MAP que igreja é lugar de direção. Aqui você vive milagres, glória a Deus, amados. Deus faz milagre, Deus cura, liberta, restaura. Deus, Ele libera a bênção. E eu profetizo a bênção do Senhor aí sobre a tua vida já, sobre a tua casa, em nome de Jesus, amém? Aqui é lugar de milagre, é lugar de bênção, sim, claro que é. Mas entenda uma coisa, igreja é lugar de direção. Você tem esse hábito de saber que quando você estiver ali preparando a sua roupa, quando você estiver tomando seu banho, você vai estar tomando seu banho, preparando a sua roupa e pensando assim: hoje eu vou lá naquela igreja, porque Deus tem uma palavra de direção para a minha vida. Vira para essa pessoa que está ao teu lado, deixa Deus te usar, fala para ela assim: meu irmão, Deus tem uma palavra de direção para você. Amém? Mas fala com um sorriso, dá um sorrisinho e faz o seguinte, cumprimenta essa pessoa que está ao teu lado aí, dá a paz do Senhor para ele, vai. Isso, pastor, eu não conheço essa pessoa, mas sai do lugar, vamos lá, cumprimenta mesmo. Isso, glória a Deus. Mas tem que ser com um sorriso no rosto, isso, aleluia. Ó, quão bom, suave é que os irmãos vivam em união, amém? É assim que Deus libera a bênção sobre a nossa vida. Já cumprimenta essa pessoa, dê a paz do Senhor para ele, dê a paz do Senhor para ela. E aí fala: ó, Deus tem uma palavra de direção para você. Graças a Deus, amém? Cumprimentou, se alegrou, amém? Então faz uma coisa, agora que você cumprimentou, você vai voltar para o seu lugar, amém? Isso, volta para o seu lugar, toma o teu assento, só um instante, nós não vamos pregar a palavra ainda agora, não? Isso, toma o teu assento um instante. Deixa eu pedir um favor para você, quem já cumprimentou aí 300 pessoas, diga glória a Deus. Estou profetizando. Quem cumprimentou 300 pessoas aí, diga glória a Deus. Amém? Vamos profetizar. Você já cumprimentou? Então agora senta no seu lugar. Olha aqui para o pastor. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Olha aqui para mim. Jesus, ele foi usado em todo o seu ministério para falar com muitas pessoas. E as palavras que Jesus ele trazia, elas serviam para trazer libertação, restauração, cura. Jesus ele foi usado para abençoar a vida de muitas pessoas. E ao longo do seu ministério, Jesus ele contou muitas parábolas. E o que são parábolas? Parábolas são histórias
muitas das vezes reais, muitas das vezes irreais, mas Jesus ele usava estas histórias como forma de ilustrações para ministrar às pessoas, para falar acerca dos problemas e das necessidades de cada um. E dentre várias parábolas que Jesus contou, ele contou a parábola do semeador. Você pode repetir comigo? Diga, a parábola do semeador. E eu acredito que você já deve ter ouvido falar acerca dessa história. Um certo homem saiu a semear e ele lançou a semente em vários tipos de terra. Uma semente caiu entre pedregais, outra semente caiu entre espinhos, outra semente caiu à beira do caminho e outra semente caiu em boa terra. A semente que caiu em boa terra, ela cresceu e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Acredito que você já tenha ouvido falar essa parábola. Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção, e por isso eu quero começar esta parte do culto ministrando você em cima desta palavra, porque os discípulos, quando ouviram essa parábola, a princípio eles não entenderam muito bem o que queria dizer, qual era o significado do semeador, da semente e da palavra, né? Do semeador, da semente e da terra. E aí Jesus ele vai explicar aos seus discípulos, porque a palavra é pregada para todos, mas somente aqueles que são chegados recebem a revelação. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir isso. A palavra ela é ministrada para todos, mas só tem a revelação aqueles que são chegados. Amém, amados? Por que é importante você ser chegado a Deus? Por que é importante você estar em comunhão com o Senhor? Porque você não apenas ouve a palavra de Deus, mas você recebe da parte de Deus as revelações. E aquilo que a gente precisa para ter uma vida plena está nas revelações da palavra. Pois bem, Jesus ele vai chamar os seus discípulos e ele vai trazer a revelação daquela parábola. Ele vai trazer a explicação, o significado, o que aquela parábola queria dizer. E lá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 4, primeira coisa que Jesus vai dizer quando ele começa a trazer a revelação, ele diz assim, que o que semeia, semeia a palavra. Amém? Repita assim comigo, o que semeia, semeia a palavra. Então o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo o seguinte, que a semente contada na parábola representava a palavra de Deus que era lançada. Então Jesus, ao explicar a parábola, ele começa a explicação dizendo que aquele que semeia, o semeador dessa história, semeia não uma semente de manga ou uma semente de figo, mas na verdade aquela semente é a palavra. Queridos, e quando eu li isso, você sabe o que o Espírito Santo começou a falar comigo? O Espírito Santo ele começou a falar tremendamente ao meu coração, dizendo o seguinte, que palavras são sementes. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga assim comigo, palavras são sementes. Às vezes a gente não liga muito para aquilo que a gente fala. Às vezes a gente não liga muito para as palavras que saem da nossa boca. E pelo fato de nós não ligarmos, às vezes a gente acaba falando coisas que não deve. No calor de uma discussão, em meio a uma situação, em meio a um problema, em meio a uma chateação, ou talvez até mesmo no meio de uma briga, sem que a gente perceba, a gente abre a nossa boca e a gente começa a falar palavras, muitas das vezes agressivas, muitas das vezes palavras maléficas, palavras de maldição. E falamos estas coisas sem termos o menor entendimento de que palavras são sementes. Se palavras são sementes, o que a gente deduz? Que tudo aquilo que dizemos cresce. Glória a Deus. Se palavras são sementes, tudo aquilo que a gente fala, a gente pode falar e lançar uma semente pequena, mas tudo aquilo que a gente fala vai crescer. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que nós liberamos sobre a vida dos nossos filhos. Precisamos tomar muito cuidado com as palavras que liberamos acerca do nosso trabalho. Que droga de trabalho! Esse meu garoto, esse meu filho é uma peste. Cuidado com as palavras que você diz.
Porque se palavras são sementes, sementes crescem. Se palavras são sementes no mundo espiritual, significa que aquilo que você está semeando com a tua boca, de tanto você falar, vai acabar crescendo e tomando forma. Tudo o que dizemos cresce. E se tudo o que dizemos cresce como uma semente, significa também que tudo o que dizemos dá fruto. Repita comigo. Tudo o que eu digo, diga bem alto, tudo o que eu digo tem o poder de dar frutos. Se você falar que você vai ser uma pessoa derrotada, e se você repetir isso ao longo da sua vida, eu sou um derrotado, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, o que você está fazendo? Você está lançando sementes. E essas sementes, conforme vão sendo faladas todos os dias, elas vão crescer. Como uma semente que cresce e se transforma em frutos. As palavras constantemente ditas e lançadas, elas vão crescer e elas vão dar frutos. E a pergunta que eu faço para você já nesta noite é: que tipo de frutos você quer colher na sua vida? Que tipo de frutos você quer colher no seu casamento? Que tipo de frutos você quer colher na sua vida familiar, no seu relacionamento com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, no seu lugar de trabalho? Que tipo de frutos você quer colher na sua vida profissional? Ah, pastor, eu quero colher bênçãos, eu quero colher vitórias, eu quero colher milagres, eu quero colher sobrenatural, eu quero uma casa abençoada, eu quero um casamento abençoado. Você quer tudo isso? Quem quer tudo isso aqui? Levante a mão, diga glória a Deus. Então o ponto de partida para que você comece a ver os frutos de bênção na sua vida é você começar a semear boas sementes em tudo aquilo que você fizer. Em vez de você maldizer o seu casamento, por mais difícil que ele esteja, comece a profetizar: não, o meu casamento não é um desastre, não. O meu casamento é uma bênção. O meu marido, a minha esposa, não, ela não é, ele não é uma peste, não, ele é uma bênção, ela é uma bênção. Glória a Deus, amados. E comece a repetir isso hoje. E comece a repetir isso amanhã. E comece a profetizar isso depois de amanhã. O meu emprego, a coisa não está boa, mas o meu emprego é uma bênção, eu estou trabalhando, Deus vai me honrar. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? O que você está fazendo? Ah, pastor, mas eu estou mentindo, porque essa não é a realidade. Não, você não está mentindo, você está investindo. Você não está mentindo, você está semeando. Você não está mentindo, mas você está crendo que pelo poder da palavra, Deus vai transformar a tua história. Glória a Deus. Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 20, a palavra de Deus, ela diz: do fruto da boca cada um fartará o seu ventre. Olha como é que palavras dão frutos. Então veja que ele diz: do fruto da boca cada um fartará o seu ventre. Ou seja, eu vou me alimentar, eu vou comer, eu vou sobreviver das coisas que eu falo. Se eu falo que a minha vida é uma droga, que a minha vida não presta, que o melhor é morrer, é disso que eu vou fartar o meu ventre. É isso que vai fazer parte da minha vida. Do renovo dos seus lábios se fartará. Mas aí ele diz no versículo 21, morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Quem quer comer um fruto amargo, azedo? Diga glória a Deus. Ninguém, né? Quem quer comer um fruto doce, saboroso? Diga glória a Deus. Para que o teu fruto seja bom, as tuas sementes precisam ser boas. Quer comer bons frutos no teu trabalho? Quer comer bons frutos no teu trabalho, na tua família,
na tua vida financeira, na tua vida profissional. Quem quer comer bons frutos aqui? Amém? Então vamos começar a semear. Vamos começar a tomar cuidado com as palavras que falamos, principalmente nos momentos de ira, principalmente nos momentos de raiva, nos momentos de dificuldade, porque cada palavra é uma semente que cresce, que frutifica e que nos alimenta. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Essa ainda não é a palavra não, mas eu já quero orar pela sua vida. Quero orar, abençoar você no dia de hoje, para que a partir de hoje você comece. Pastor, eu tenho esse problema, às vezes no momento da raiva. Sabe quando o sangue sobe? Sabe quando o sangue sobe? Quando no momento da raiva eu começo a falar, a primeira coisa que vem na minha mente eu falo. Não seja mais assim. Quando vierem palavras ruins na sua mente para você falar no momento da ira, lembra do que você está aprendendo aqui hoje. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso dizer qualquer coisa, porque palavras são sementes e sementes crescem. Sementes crescem e se transformam em frutos que no final eu mesmo comerei, eu mesmo vou comê-los. Nós somos fartos, nós somos alimentados daquilo que falamos, daquilo que profetizamos. Vamos profetizar a bênção em nome de Jesus? Quem quer profetizar a bênção aqui? Diga glória a Deus. Então feche os teus olhos e diga assim comigo: Senhor meu Deus. Mas tem que ser com a voz de semeador, aquele semeador ali, cheio de fé. Diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu estou aprendendo que palavras são sementes que crescem e se tornam frutos que eu vou comer. Então, se é para eu comer, eu não quero comer frutos maus, eu não quero comer frutos estragados, não, Senhor, mas eu quero comer bons frutos, eu quero comer o melhor desta terra, e para comer o melhor, eu preciso falar, profetizar o melhor. Eu profetizo que a minha casa será uma bênção. Diga bem alto: a minha casa será uma bênção. Eu profetizo que a minha família é uma bênção, que a minha esposa, o meu marido, os meus filhos são uma bênção. Eu profetizo que o meu trabalho foi o Senhor quem deu, e o Senhor me abençoará. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre todas as áreas da minha vida, e toda palavra, diga bem alto, toda palavra de maldição, toda palavra de tristeza, de derrota que eu falei, eu anulo agora. Diga bem alto: eu anulo agora, em nome de Jesus, e eu comerei o melhor desta terra. Você pode levantar a tua mão e glorificar aí, meu querido. Levanta a tua mão, abre a tua boca. Toda palavra de maldição já foi anulada, toda palavra maldizente foi anulada. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Diga glória a Deus e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Tome posse disso sobre a sua vida. Amém. Leve esta palavra e esse ensinamento para você. Cuide dos seus lábios e daquilo que você tem falado. Lembre-se, as palavras são sementes e sementes crescem. Uma semente crescida é um fruto gerado. E esse fruto não serão os outros que irão comer. Quem come sempre sou eu, é você. Então, se você quer comer bons frutos no futuro, semeie boas sementes agora no presente, e Deus te abençoará. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Amém? Agora sim, pega a palavra de Deus, por favor, e abra comigo no livro do profeta Isaías. Hoje nós estamos fazendo um culto pré-natalino ou pré-natal.
Porque o Natal, na verdade, será na quarta-feira. Nesta quinta-feira, inclusive, nós não teremos culto. Excepcionalmente, nesta quinta-feira, nós não teremos culto. Então, teremos o culto hoje, pré-natalino, né? E o próximo culto será só no próximo domingo. E faz assim, ó. Faz assim, Mas o culto nem acabou, você já está sentindo saudade? Glória a Deus? Então tá bom. Mas aí no próximo domingo a gente vai fazer, né, o nosso culto. E na terça-feira, dia 31, nós vamos fazer o culto pré-virada, como sempre fazemos todos os anos, às 18 horas, né? Estaremos aqui das 18 horas até no máximo às 20, depois você vai voltar para sua casa e na virada você vai estar com a tua família. Mas eu quero trazer ao teu coração hoje uma palavra voltada para esse tema, para o nascimento de Jesus, para o significado do nascimento de Jesus. Porque hoje em dia o Natal, ele acabou perdendo o verdadeiro significado, a começar pela data, não é? Nós sabemos que 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. É uma data comercial, né? Uma data que foi feita para que as pessoas simplesmente pudessem comercializar. Mas se é uma data celebrada, por que não falarmos acerca do verdadeiro personagem? E o verdadeiro personagem não é Papai Noel, não é rena, não é árvore. O verdadeiro personagem é Jesus Cristo. É a manjedoura. Glória a Deus, amados. Mas eu quero que você venha aqui comigo no livro do profeta Isaías. Porque Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele vai profetizar algo. E vai ser em cima desta palavra que nós vamos ministrar hoje. Isaías no capítulo 7. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui, no versículo de número 14. A partir de agora, procure não conversar. Bota a mão assim, ó, coloca a mão assim na sua mente. Isso. Coloca a mão na sua mente e diga assim: neste momento, eu quero desligar a minha mente da terra e ligar, ativar o modo céu, em nome de Jesus. Então você ativa o modo céu, desliga o celular aí, silencia o celular, por favor. E nós vamos ativar o modo céu agora. Vamos lá? Isaías capítulo 7, verso 14, diz assim a palavra de Deus: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Glória a Deus. Emanuel, que em algumas traduções ou significado, Deus conosco. Deus está com você? Está fraco? Deus está com você? Essa era a mensagem. Deus conosco. Mas você vai entender o significado disso nessa palavra de hoje. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, mesmo o Senhor, ou seja, Deus, vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Vamos ler comigo? Eu quero que vocês cantem comigo. Vocês vão cantar comigo hoje? Mas vocês cantam tão bonito, sabia? Quando a gente deixa vocês cantar é uma benção. Depois da palavra a gente vai cantar. Eu vou deixar vocês cantarem, tá bom? Mas vamos lá, repitam comigo. Portanto, pode ser melhor. Vamos lá, diga: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Diga mais alto: e chamará o seu nome Emanuel. Glória a Deus. Estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos, comece a orar, comece a pedir: Senhor, fala com o pastor agora, coloca, Senhor, a tua palavra nos lábios do homem, para que esta palavra venha ministrar o meu coração, para que esta palavra venha falar comigo. Fecha os teus olhos agora, estenda a mão, comece a orar, comece a interceder pela nossa vida agora.
Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a Tua palavra poderosa, tremenda, lâmpada para os pés, luz para o caminho, essa palavra vai ser ministrada agora, e cada um dos Teus filhos que aqui estão, vieram não para ouvir o homem, mas vieram para ouvir o Senhor. Então em nome de Jesus, que o homem desapareça agora, e que o Teu Espírito fale a cada coração, a cada mente, com cada pessoa que está aqui. Vá jogando por terra, Senhor, os impedimentos, as barreiras, todos os obstáculos e tudo aquilo que tentar se opor à Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam preparados para Te ouvir, que os nossos corações estejam preparados para Te receber. Fala conosco poderosamente ao que nós oramos, Te pedimos e com fé Te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Vamos dar uma melhor salva de palmas para Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Ele aí nesta noite, amém? Aleluias. Senta por favor no seu lugar, tome o seu assento. Deixa eu pedir aquela gentileza para você, a partir de agora, procura não conversar, procura não ter conversas paralelas. Olhe para cá, preste atenção, para que você possa entender a palavra. Você sabe que segundo a palavra de Deus, olhe para cá, Andinho, rapaz, quantos anos, hein? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor pela vida desse moço aqui. Amigo de longa data, glória a Deus. Olhe para cá. Você sabe que segundo a palavra de Deus, nesse momento aqui, nesse momento da história, tanto as abominações quanto o pecado, eles já estavam enraizados de uma maneira muito profunda no coração e na vida do povo de Israel. Para você ter uma ideia, o povo de Israel, eles já estavam acostumados, habituados a viver uma vida afastada de Deus, a viver uma vida de pecados, uma vida de transgressões. Apesar de nós sabermos e o povo saber que só o Senhor era Deus, Israel fez para si muitos deuses. Mesmo Deus tendo tido todo o cuidado de alertar o povo contra a idolatria, mesmo Deus tendo levantado profetas e mais profetas para alertar o povo acerca do perigo de andarem longe do Senhor, ainda assim, Israel estava tomada de altares pagãos. Israel estava completamente corrompida nos desejos do seu coração e nos seus muitos pecados. Para você ter uma ideia, a situação de Israel estava tão complicada, mas tão complicada que por fim, como se já não bastasse a idolatria, como se já não bastasse toda a falta de temor, Israel vai se aliançar a um rei ímpio, para que junto desse rei, eles fizessem guerra contra o seu próprio irmão. Que coisa triste, não é? Então Israel vai fazer aliança com o rei ímpio, ele vai juntar forças com o rei ímpio para se levantar contra o próprio irmão, porque Israel e Judá eram irmãos. No capítulo 7, no versículo 1, estamos em Isaías, abra por favor. Isaías capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó: sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Glória a Deus, amado. Então, o rei de Israel vai pedir ajuda para o ímpio. Ó, vamos juntar as nossas forças, sabe por quê? Porque eu quero guerrear contra o meu irmão e eu quero vencer o meu irmão. Olha que coisa. Então Peca, que era o rei de Israel, juntamente com o rei da Síria, eles vão unir forças para fazer guerra contra Judá. Judá, que apesar de também ter pecados, assim como Israel, apesar de também transgredir e fazer o que era mal, Judá tinha um diferencial, que era se quebrantar um pouco mais. Apesar de Judá ter os mesmos erros, as mesmas falhas, os homens de Judá, os reis de Judá, eram homens quebrantados. Se você pegar desde quando Israel foi dividida, você vai perceber que o reino do sul, que é representado ali por Judá, sempre foi muito mais temente ao Senhor, sempre foi muito mais quebrantado do que o reino do norte. Muitos dos reis de Judá, mesmo não tendo sido retos, mesmo não tendo sido 100% retos ao Senhor,
mas ainda assim eles sempre foram muito mais quebrantados do que os reis de Israel. E Deus vai se lembrar disso. Glória a Deus, amados. Deus vai se lembrar. Peraí, Judá está toda errada. Judá está fazendo o que é mal, está no pecado, mas o Senhor vai se lembrar que Judá sempre teve um coração quebrantado. Apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, Deus vai se lembrar de Judá. Porque segundo a palavra, conta a história que Acás, nesse momento Acás era o rei de Judá. Só que Acás não era um rei reto. Olha o problema. Acás não era um rei que fazia a vontade do Senhor. Pelo contrário, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Tanto que se você vier aqui comigo, deixa marcado Isaías, volta comigo segundo Crônicas, no capítulo 28, segundo livro de Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1, olha o que a palavra vai dizer aqui, segundo Crônicas, capítulo 28, verso 1, diz assim: tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez, repitam comigo, igreja, e não fez, bem alto, diga, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Então Acás vai pisar na bola, da mesma forma que os reis de Israel pisaram. Acás não vai ter temor da mesma forma que os reis de Israel não tinham. Versículo 2: antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou seus filhos no fogo. Olha como Acás era um homem que era mau, que fazia o que era mau. E queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altares e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Então veja que os pecados do rei Acás eram tão graves, ou talvez até piores, do que os pecados de Israel. As mesmas abominações, a mesma coisa que Deus falava: não faz isso, olha, vocês não vão adorar outros deuses, vocês não vão apresentar sacrifícios a outros deuses. E eles fizeram tudo errado, e o Acás estava no mesmo caminho. As mesmas abominações praticadas por Israel, o Acás, ele estava fazendo. Só que o que vai acontecer, amados? Pela graça de Deus, diga assim comigo, graça de Deus. Pela graça de Deus, e a palavra graça significa favor não merecido. O que é a graça, querido? É você ser um pobre, um desgraçado, um cego e nu. O que é a graça? É você ser uma pessoa desprovida de tudo que é bom, mas ainda assim alguém chegar para você e te fazer uma bênção, e te fazer algo bom. A graça é você não ser merecedor daquilo que é bom, mas mesmo não sendo, alguém chegar e fazer. Isso é graça. Então, pela graça de Deus, Deus vai dar uma oportunidade para esse rei, para o Acás. Uma oportunidade para que o Acás mudasse de vida, sabe? Para que o Acás confiasse em Deus. Deus vai dar uma oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Diga assim comigo, o meu Deus. Repita bem alto, diga, o meu Deus é um Deus de oportunidades. Esse rei tão mau, esse rei que fazia coisas tão abomináveis, esse rei que com certeza diante de qualquer tribunal humano, esse rei com certeza seria condenado, mas mesmo assim Deus vai dar uma oportunidade para este homem. E essa oportunidade vai estar justamente no texto que a gente leu no início. Volta comigo, Isaías no capítulo 7, versículo 1, livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 2. Primeiro a gente já leu. Isaías capítulo 7, verso 2 diz assim: e deram aviso à casa de Davi, dizendo: olha,
a Síria fez aliança com Efraim. Ou seja, os inimigos se juntaram contra Israel para se levantar contra ti, com teu irmão. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Isaías, agora tu e teu filho, Sear-Jazubê, saia ao encontro de Acás, ao fim do canal, do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe, olha o que você vai dizer para o Acás: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. Não fica preocupado, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Não, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: olha, vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele a Tabeal. Mas assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Diga glória a Deus. Fala para o meu filho Acás: Isaías, vem cá. Deus vai levantar um profeta. Deus sempre levanta um profeta. Diga assim comigo: Deus sempre levanta um profeta. Você pode estar no pior lugar, você pode estar no fundo do poço, você pode estar no buraco, você pode estar lá no botequim, você pode estar dentro do prostíbulo, você pode estar dentro do hospital nas últimas. Deus sempre vai levantar um profeta para falar algo de Deus para você. Glória a Deus, amado. E Deus agora está levantando Isaías para falar com Acás. E Deus está falando para ele assim: ó, fala para ele o seguinte, que o rei da Síria está se juntando com Israel para acabar com ele, para arrebentar ele, para acabar mesmo com o seu, para tirar tudo dele. Mas fala para ele que eu vou ser com ele. Glória a Deus, igreja. Deus queria livrar o Acás. Repita assim comigo: mesmo sendo mal, mesmo não merecendo, Deus queria livrar o Acás. Deus não só estava prometendo, mas Deus estava garantindo a vitória. Só que, de que forma essa vitória iria acontecer? Vamos entender. Acás teria que acreditar. Acás teria que crer que, ainda que aqueles 2 reis se levantassem com ira contra ele, Acás teria que acreditar e confiar que Deus seria com ele. É isso que Deus está falando. Fala para ele, para que ele não tenha dúvidas, para que ele acredite que eu vou dar vitória. Só que tinha um problema. Só que tinha um detalhe. Quem era o Acás mesmo, igreja? Acás era um homem mau. Acás era um homem todo errado. A vida estava toda torta. Acás fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E pior, além dele fazer o que era mal, ele tinha consciência das suas más obras. Ele sabia que ele não era um... A gente sempre sabe, né? A gente sempre sabe quem nós somos. A gente sempre sabe o que nós fazemos. Nós sabemos quem nós somos. Acás sabia que ele era um homem mau. Então, apesar da Bíblia não dizer, eu creio que quando Acás ouviu essa palavra do profeta, eu acredito que o Acás ficou meio em dúvida. Porque ele pensou assim: mas peraí, como é que é? Você está dizendo que Deus vai me livrar
da Síria e de Israel? Você está dizendo que Deus vai estar do meu lado, que Deus vai ser comigo e que Deus vai me dar vitória contra os meus inimigos? Você está falando, Isaías, que Deus vai me ajudar? Mas como é que Deus poderia ajudar alguém como eu? Um camarada que rouba, que mente, que destrói, que queima os próprios filhos. Você está falando que Deus vai ser comigo, mas eu não mereço. A Bíblia não diz. Mas a gente tem condição, através do texto, de começar, a entender, a imaginar. Então eu acredito que o Acas pensou, não tem alguma coisa errada. Deus não pode ser tão bom com um homem tão mau como eu. Amados, o Acas, ele sabia que estava em falta com Deus, ele sabia que ele era mau, ele sabia que ele não merecia o bem. E vai ser justamente para que não houvesse dúvidas, é que Deus agora, usando a vida e a boca do profeta Isaías, ele vai dizer o texto que a gente leu no início. Capítulo 7 de Isaías, vamos ler a partir do versículo 10. Isaías capítulo 7, versículo 10 diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acas, dizendo, faz o seguinte, Acas, olha o que Deus vai fazer. Faz o seguinte, Acas, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Você vê que a intenção de Deus era tirar toda a dúvida do coração do rei. Era fazer com que o rei entendesse que naquela situação o próprio Deus é quem estava falando com ele. Glória a Deus, amado. Rapaz, é Deus que está falando contigo. E tanto era Deus, que Deus está falando, pode pedir um sinal. Pede o sinal que você quiser, para que você entenda que Deus está falando com você. Acas não vai pedir, ele vai ter temor. Aí quando Acas se nega a pedir um sinal, diz a Bíblia que o próprio Deus vai determinar um sinal. Então, para que você saiba que sou eu que estou falando contigo, para que você saiba que sou eu que quero te dar o livramento, então eu vou te dar um sinal. E o sinal vai ser o texto que a gente leu. Versículo de número 14, diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Repita comigo, e chamará, bem alto, e chamará o seu nome Emanuel. Agora olha para cá para a gente entender. Você vê que justamente para fazer o homem acreditar. Isso aqui Deus está fazendo para quê? Para fazer o homem acreditar. Para fazer ele acreditar, como sinal da misericórdia de Deus para com ele, como sinal da misericórdia do Senhor para com aquele homem pecador. O que Deus está dizendo aqui? Uma virgem. A gente estudou muito essa palavra. E o que a gente descobriu? Que quando o texto fala aqui uma virgem, significa o quê? No caso aqui, esse termo virgem quer dizer uma jovem pronta para a vida sexual. Então, tipo assim, é como se ele estivesse dizendo assim, como sinal de que eu vou ser com você, uma mulher nova, jovem, que já menstrua, essa mulher vai dar luz a um filho. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Amém? Não é uma virgem mesmo. Uma virgem no sentido de que ela seria uma mulher nova, bem nova, como uma virgem, mas já na idade, de ter um relacionamento. Então ele diz, essa mulher conceberá, e ela vai dar luz a um filho, e esse filho se chamará Emanuel, ou seja, Deus vai ser com você através dessa criança. Diga glória a Deus. Através do nascimento dessa criança, você vai ter o entendimento de que Deus é convosco. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Amém? E aí ele ainda vai dizer mais. Versículo 16. Ele diz aqui: na verdade, antes que este menino
saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Diga glória a Deus aí. Sabe esses camaradas que estão aí no teu cangote? Deus está dizendo aqui, ó, antes que a criança saiba escolher o bem e o mal, esses 2 reis vão cair por terra. Esse problema vai estar resolvido na tua vida. Versículo 17. Versículo 16. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada desses 2 reis. Ou seja, como sinal de que eu serei contigo, os teus olhos verão, olha aqui, os teus olhos verão, primeiro, essa mulher concebendo, os teus olhos verão essa mulher dando à luz a um filho, e esse filho será o sinal de que Deus está convosco, de que Deus está convosco, e antes que essa criança tenha entendimento para discernir o bem do mal, os teus inimigos serão vencidos, o teu problema será resolvido. Então, em outras palavras, o que é que Deus estava garantindo aqui, igreja? Deus estava garantindo para o rei Acaz que se ele confiasse em Deus, se ele dependesse de Deus, apesar das suas falhas e apesar dos seus muitos pecados, Deus iria agir na vida dele. Amém, amados? E essa criança, presta atenção nisso, esta criança seria o sinal dessa aliança. Quando essa criança nascer, você vai entender que a minha palavra é real, que a minha palavra é verdadeira e que eu vou cumpri-la na sua vida. Então essa criança, ela seria o sinal desse compromisso com aquele rei pecador. Essa foi a palavra na íntegra que Isaías profetizou para o rei Acaz. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Historicamente falando, essa palavra se cumpriu, amém? Tanto é que essa criança que nasceria, existem várias correntes teológicas. Algumas correntes teológicas afirmam que essa criança seria Jeremias. Outras correntes teológicas apontam que essa criança seria o segundo filho do profeta Isaías, o Maher Shalal Hasbaz. Então, não se sabe ao certo a identidade desta criança, mas, historicamente falando, essa criança nasceu. O que importa é que, literalmente falando, a criança nasceu. E junto com o nascimento dela, veio também a queda, tanto de Israel quanto da Síria. Você posso ouvir um glória a Deus aqui, amados? Eles caíram, segundo a história, 1 ano depois dessa profecia, antes mesmo dessa criança conseguir falar, antes dessa criança aprender a se comunicar, por volta do ano 732 a.C., o rei da Assíria invadiu e dominou tanto Israel quanto a Síria, e a profecia liberada pelo profeta Isaías se cumpriu, a palavra se cumpriu. Só que o grande detalhe é que, apesar de Isaías estar sendo usado por Deus para uma profecia para o rei Acaz, o que Isaías jamais poderia imaginar é que essa mesma profecia, 7 séculos depois, essa mesma palavra iria se cumprir. Só que não de maneira aleatória ou alegórica, mas esta palavra iria se cumprir na íntegra. 7 séculos depois, ou seja, 700 anos depois dessa palavra, Isaías, acredito eu, que nem imaginava que aquilo que ele estava falando para Acaz iria reverberar no futuro. Isaías, na verdade, estava liberando uma palavra sobre o rei Acaz, mas mal sabia ele que ele não estava profetizando apenas para o rei Acaz, mas ele estava profetizando e falando acerca do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.
Pastor, e como assim? Vamos entender. A Bíblia diz, e nós vimos que Acás era um rei mau. Diga comigo, Acás era um rei mau. Mas por que Acás era um rei mau? Agora a gente vai trazer a revelação disso tudo, tá? Por que Acás era um rei mau, igreja? Porque ele era um homem que estava afastado de Deus. Amém? Você sabe o que significa o nome Acás? O nome Acás quer dizer aquele que é sujeito a Deus. Então, quando Acás nasceu, ele recebeu um nome. Seu nome vai se chamar Acás. Ou seja, você nasceu para ser alguém sujeito a Deus. Só que pelo fato do Acás viver uma vida afastada de Deus, não era Deus quem sustentava Acás, mas ele era sustentado e dirigido por ele mesmo. Ele nasceu para ser um homem de Deus, mas ele se desviou do caminho. Deus tinha um projeto de vida para ele. Seu nome será Acás. Você vai ser um homem sujeito a Deus, mas quando ele cresceu, ele se afastou do propósito. Amado, eu preciso dizer uma coisa para você e eu acredito que você vai concordar comigo. Você não sabe o que você é capaz de fazer fora da presença de Deus. Às vezes a gente olha na TV, a gente vê as notícias na internet e a gente vê pessoas fazendo atrocidades. A gente vê pessoas cometendo as atrocidades mais absurdas. E quando a gente olha, a gente diz assim, meu Deus, como é que uma pessoa tem a capacidade de fazer isso? Como é que um homem tem a capacidade de fazer isso com uma mulher, de agredir, de ferir, de matar? Como é que uma mulher tem a capacidade de fazer determinadas coisas? E a gente fica horrorizado com aquilo que a gente vê. Mas eu posso falar uma coisa para você: um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, que nasceu com o propósito de servir a Deus, mas não serve, é capaz de descer aos degraus mais baixos da vida. Uma pessoa longe da presença de Deus é capaz de fazer coisas mais abomináveis possíveis. Por quê? Porque ela está fora do propósito. Acás, o teu nome será Acás, porque eu profetizo que você vai ser um homem sujeito a Deus todos os dias da sua vida. Mas ele se afastou do Senhor. Um homem que nasceu para ser alguém sujeito a Deus era alguém que sacrificava os próprios filhos. Um homem que nasceu para ser alguém sujeito a Deus era um homem que matava a sua própria descendência para servir a deuses estranhos. Olha o que a gente faz quando a gente não tem Deus na nossa vida. Sem Deus a gente faz coisas terríveis. Sem Deus a gente fere. Sem Deus a gente transgride. Sem Deus a gente mata. Sem Deus a gente engana. Sem Deus a gente adultera. Sem Deus a gente é sujo. Sem Deus somos os piores. Amém? Acás não era sujeito a Deus, ele andava segundo o seu próprio coração. Queridos, e quando o homem anda dessa maneira, não sendo sujeito a Deus, mas sendo sujeito ao seu próprio coração, qual é a tendência? É esse homem ser levado cada vez mais para longe de Deus. Como é que você está aqui hoje? Ei, Acás, é você, é você, é você, é você. Ei, Acás, você que nasceu para ser sujeito a Deus, você que desde o ventre da sua mãe foi consagrado para servir e glorificar a Deus. Como é que você está hoje? Como é que está a tua vida? Por onde você tem andado? O que você tem feito? Será que você tem sido essa pessoa sujeita a Deus? A tendência é nós nos afastarmos cada vez mais. No Salmo 1, no versículo 4, o salmista diz o seguinte: que os pecadores não subsistirão no juízo, nem os ímpios na congregação dos justos. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, daqueles que se afastam de Deus, daqueles que foram chamados por um propósito, mas que viram as costas para Deus, o caminho dos ímpios
perecerá. Acas era um homem que, apesar de ter nascido para Deus, apesar de como rei ter uma promessa, ele vivia impiamente. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: você não nasceu para ficar andando por aí perdido, você não nasceu para beber, você não nasceu para fumar, você não nasceu para prostituir, você não nasceu para mentir, você nasceu para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e nessa noite começa a glorificar. Deus está te dando uma nova chance. Glorifica ao nome do Senhor. Aplauda bem forte a Ele. Você não foi chamado para viver uma vida ímpia. Aleluias. Acas era um homem que, apesar de ter nascido para Deus, ter um chamado, porque ele nasceu na linhagem real, Deus já tinha um propósito ilustre na vida de Acas. Mas como é que ele vivia? Impiamente. Queridos, e a Bíblia diz que por causa do pecado de um só homem, que foi o Adão, todos os homens passaram a viver como ovelhas desgarradas, como ovelhas que não tinham pastor, como Acas. Por que Acas estava desse jeito, afastado de Deus? Porque por causa do pecado de Adão, não só Acas, toda a humanidade se perdeu. Toda a humanidade se afastou de Deus. Isaías diz que nós éramos como ovelhas desgarradas que não tinha pastor. Por causa do pecado de Adão, todos nós somos afastados da graça salvadora. Todos nós estávamos em condenação como ovelhas desgarradas. Só que, como nós falamos há pouco, é nesse momento, são nesses momentos, é nessa hora, quando o homem está prestes a morrer, quando o homem está no fundo do poço e não pode mais descer, é sempre nesse momento, quando o homem está cercado, Deus ele vai lá e levanta um profeta. Você já percebeu isso? Nos piores momentos da tua vida, Deus sempre levanta um profeta. Mesmo quando você estava lá no mundão, largadão, fazendo tudo errado, Deus sempre levanta alguém. Pois é, é o que Deus vai fazer aqui. No momento em que o inimigo estava se levantando contra Acas, usando um rei ímpio, Israel, próprio irmão, para se levantar contra ele, Deus vai usar Isaías. E usando a boca do profeta, Deus vai dizer para o Acas: olha aqui, Acas, se você confiar em mim, se você entregar a tua vida para mim, se você cumprir o teu propósito de se sujeitar a mim, todo o mal que te cerca será dissipado. E como sinal de que esta promessa vai se cumprir, uma criança vai nascer. E essa criança que nascer, ela vai representar a minha presença contigo e a garantia de que eu vou te dar a vitória. Amado Deus, nesta noite, no nosso culto pré-natalino, Deus nesta noite, Ele está trazendo essa palavra à nossa memória, porque Ele está repetindo essa mesma história. Assim como Ele usou a vida do profeta Isaías para falar com o rei Acas, Deus está usando a minha boca para falar com você nesta noite. Deus está usando a minha boca. Deus ele trouxe você aqui para falar com você e para dizer a você o seguinte: olha aqui, ó, independente dos seus pecados, independente dos teus erros, independente daquilo que você fez no passado, se hoje, ouvindo essa palavra, se você vier, se você confiar, se você acreditar, eu vou derrotar os seus inimigos, eu vou te tirar da vergonha, eu vou mudar a tua história. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Se hoje você vier, eu transformo a tua vida. Aleluias. Se hoje você vier, se hoje você despertar. Mas pastor, eu já fiz tanta coisa. O senhor não conhece a minha vida, pastor. Eu não quero nem saber e não me importa o que você fez. O teu passado não importa para mim. O teu passado não importa para Deus. O que importa é o que você está disposto a fazer hoje. É
hoje, meu irmão, porque foi isso que ele falou com Acas. Se ele confiar, se ele acreditar, se ele se posicionar, ele vai ver a minha glória. E como sinal de que aquilo que eu prometo eu cumpro, diga glória a Deus aí. Como sinal, o Emanuel, o Deus convosco, no nosso caso, o Filho da Virgem Maria, ele vai nascer dentro de você. Ele vai nascer dentro da tua casa. Ele vai nascer no meio da tua família. Ele vai nascer na tua vida. O Emanuel, Jesus Cristo, vai mudar a tua história. Aplauda bem forte aí ao teu Senhor. Diga glória a Deus. Assim como o nascimento daquela criança seria o sinal da redenção e da bênção de Deus na vida do Acas, Jesus Cristo na minha vida, Jesus Cristo na tua vida, é o sinal da redenção para o pecador sem Deus. Diga assim comigo: Jesus Cristo. Diga bem alto, diga: Jesus Cristo é o sinal da redenção para o pecador sem Deus. Amém, amados? Olha aqui para mim. Olha aqui. Jesus é o único caminho de volta para Deus. Não tem outro. E para todos aqueles que precisam se achegar a Deus: pastor, eu preciso tanto de Deus. Pastor, eu preciso muito de Deus, porque o meu casamento está por um fio. Pastor, eu preciso muito de Deus, porque a minha vida familiar está destruída. Eu preciso muito de Deus, porque a minha vida financeira está um desastre. Pois é, para aqueles que precisam se achegar a Deus, como sinal da fidelidade de Deus, o que Deus faz? Ele permite que Jesus Cristo nasça em mim. Amém? Então, se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, ou se ele nasceu no dia 15 de março, ou se ele nasceu em 31 de abril, isso não importa. O que importa não é quando Jesus nasceu, de janeiro a dezembro. O que importa é se você vai permitir que Jesus nasça em você hoje. O que importa é saber se você vai permitir que o Emanuel, o Deus convosco, ele venha fazer parte da tua vida, da tua casa, da tua família, e que ele seja o sinal da aliança de Deus contigo. É isso que importa. Talvez você está aqui hoje, querido, e apesar de nós estarmos a 2 dias de uma data tão festiva, talvez você diga: pastor, eu não tenho motivos para festejar. Se o senhor soubesse como está meu casamento, se o senhor soubesse como está minha família, se o senhor soubesse como está minha vida financeira, minha vida profissional, se o senhor soubesse como está minha vida espiritual, pastor, eu não tenho nenhum motivo para festejar. O Natal está chegando e talvez você de fato não tenha motivos para se alegrar. Só que não é o pastor Vitor, nem o profeta Isaías, agora é Deus que está falando. Amém, amados? Se hoje você se render, se hoje você confiar, o Senhor, ele vai apagar a tua vida de pecados, e ele vai fazer com que uma nova história comece a partir de hoje. É a partir de hoje. Pastor, mas eu fiz coisa pesada. Mais pesado do que o Acas você não fez, meu querido. Pastor, mas eu cometi erros graves. Não importa. Se hoje você escolher acreditar em Deus, o Emanuel, Filho de Deus, Jesus Cristo, o sinal da aliança dele contigo, ele vai determinar a transformação da sua vida. Além de te dar uma nova vida, além de te dar motivos para sorrir, esse menino, o Emanuel, Filho de Deus, o Redentor, ele não vai nascer em Israel, ele não vai nascer em Belém, ele não vai nascer numa manjedoura, ele vai nascer dentro de você.
É dentro de você que Jesus precisa nascer. É dentro de você que Jesus precisa morar. Mas para isso o que eu preciso? Fazer aquilo que o Acas estava com dificuldade. Acreditar. Acreditar que a minha vida de pecados pode ser apagada pelo sangue de Jesus na minha vida. Acreditar que a partir de hoje, por mais que o diabo fale que eu não mereça, por mais que o diabo fale quem é você, depois de tudo que você fez, agora querer colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente. Quem é você, depois de ter blasfemado e virado as costas para Deus, achar que Deus ele vai te dar uma segunda chance. Por mais que o diabo fale esse monte de coisas nesta noite, se você acreditar nesta palavra, a tua vida vai começar diferente. O teu ano de 2025 vai ser diferente, em nome de Jesus. Agora a escolha é tua. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: a escolha é tua. Canta assim comigo, ó. A minha alma estava longe do caminho.